Pastor Arquelau, com certeza é do interesse daqueles que nos acompanham saber como se deu o início do seu ministério propriamente dito, o ministério do pastor Arquelau, onde aconteceu, como você encarou essa questão ministerial na tua vida? Pastor Luiz e caros telespectadores, eu costumo dizer que o marco do meu ministério, inicialmente, foi o batismo com o Espírito Santo. Em 1994, eu criado na igreja, criado no lar cristão, mas um lar que teve algumas turbulências também, e aos 11 anos minha mãe faleceu, e em meio a tantas turbulências na vida, na adolescência, quando eu tinha aproximadamente 16, 17 anos, eu fui visitado de forma mais plena pelo Senhor e tive essa experiência com Ele, uma experiência até então não conhecida ainda. E a sede pela leitura da Bíblia, de livros, era muito grande, que o que eu gostava de ler antes, romances e outros livros, infantos juvenis, eu trouxe tudo para a leitura da Bíblia e de livros cristãos. E aí a chama foi ardendo no meu coração, e o meu ministério com separação ministerial foi em 1996. O pastor Valério, na época, era o nosso pastor na Assembleia de Deus do Calafate, eu ainda um jovem, com 19 anos, mas sempre disposto ali a fazer a obra, e então ele me surpreendeu, na verdade, com a separação ministerial, e fui autorizado evangelista no mês de junho de 1996, e de lá para cá, essa experiência com Deus, com o serviço na igreja, e com o estudo da palavra, ele veio se intensificando cada vez mais. Então, isso foi em 96. Em 1999, o pastor Francisco Machado, que era o nosso pastor no Calafate à época, me levou ao ministério e à convenção, e fui ordenado evangelista. E em 2011, já na gestão do pastor Tadeu, cada um teve um papel importante, Então ele vou dizer assim, me brindou com isso, Não era algo que a gente desejava. Eu acho que todo obreiro, eu acho que é natural que ele deseje o ministério. É bíblico, É bíblico, exatamente, Mas eu não tinha isso como obsessão ou como uma perseguição assim cega, Mas eu lembro quando ele me chamou, e disse que ia apresentar ele, mais outros obreiros, E eu deixei à disposição dele. Em 2011 eu fui apresentado à convenção, ao pastorado, Já era convencional desde 99, e fui apresentado ao pastorado. E eu me sinto muito grato a Deus e aos meus pastores, por esse reconhecimento, que eu costumo dizer, pastor, que a ordenação ministerial, ela é mais uma confirmação daquilo que Deus já trabalhou na vida da pessoa. Está trabalhando, Porque é um trabalhar constante, constante. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, e é claro, direcionada a você, mas o foco são os obreiros mais novos, os aspirantes ao ministério, para que eles possam também ter uma noção melhor de como Deus trabalha. Qual a influência do ministério do pastor Valério sobre a sua vida, no seu ministério, e que legado essa influência deixou para você como obreiro, como pastor? Pastor Luiz, é uma pergunta que eu tenho prazer em responder, porque é um reconhecimento, Eu acho que a gente, enquanto obreiro, servo de Deus, a gente precisa ter sempre essa percepção e reconhecimento daqueles que trabalharam na vida da gente, E ainda trabalham, O pastor Valério continua sendo uma referência para a gente ainda. Mas, como eu lhe falei, quando eu fui morar no Calafate, em 1992, fui morar com meu avô, já falecido, Luiz Gonzaga, que era um dos veteranos da Assembleia de Deus do Calafate e do bairro do Calafate também. E eu era um jovem, como já mencionei, com muitos dissabores, com muitas insatisfações, perdas da vida e na vida, Então eu não tinha assim uma experiência aproximada com Deus, apesar de ter sido criado num lar cristão.
E eu fui um jovem que dei trabalho na igreja na época ainda, né, adolescente. Todos nós. Pois todos é. Nós. Então, eu falava, por exemplo, para o meu avô que vinha para o culto no Templo Central, né? Aqui na cidade, na época era Colônia Calafate. E, na verdade, eu não ia para o culto. Ia para a praça, ia... E aí, o meu avô dizia, mas por que você não vai para o culto aqui, bem pertinho? Não, vou, é porque eu sou membro de lá ainda. E tal. Mas, assim, isso durou mais ou menos aí um ano e meio, mais ou menos. Então, a influência do pastor Valério, a paciência dele, né? Cada vez que eu ia à frente na igreja pedir perdão, né? Antes da ceia, então, essa paciência dele, e às vezes a melancolia também que eu sentia, procurava ele, e ele orava por mim, dava uma palavra de conforto. E a influência, além disso tudo, foi a da leitura. A da leitura. Então, o pastor Valério me emprestou, né, livros inicialmente, que eu tinha muito poucos, né? E eu lembro que ele dava um prazo, né? Lembro de um livro que ele me emprestou, acho que era O Jovem Pastor, não me lembro, né? E ele me deu um prazo. E, de fato, eu cumpri. Li em 1h30 o livro, né? Li, devolvi para ele. E aí, depois, eu fui adquirindo livros, né? Até trouxe um aqui. Olha né? aí. Um livro antigo, um dos primeiros que eu adquiri, ainda no início da década de 90, né? Senhora em Fogo, é um livro que traz a biografia de Moody, né? Marca, Moody. esse livro marca Isso. quem o lê. Exatamente. Li umas 2 ou 3 vezes. E aí, essa influência da leitura, interessante que eu estava terminando o ensino médio, mas em nenhum momento o pastor Valério, à época, demonstrou qualquer necessidade de eu parar de estudar para servir a Deus, de forma alguma, né? Então, eu conciliava o trabalho, o estudo, né? E o serviço na igreja, e as leituras. A maior influência nesse sentido mesmo foi da leitura da Bíblia e de livros cristãos, né? E já tinha um pouco disso vindo do meu pai, que até hoje é um grande leitor, né? Mas a participação do pastor Valério foi muito importante nesse aspecto. Glória a Deus. Olha aí, jovem obreiro, aspirante ao ministério. É preciso que se tenha referenciais. É claro que isso está muito escasso hoje, mas ainda existe, tá? Procure alguém que possa ser o seu orientador.